Salve, salve, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou Felipe Moura Brasil e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque em nossa programação. Na quarta-feira, em retaliação à morte de Qasem Soleimani, o Irã atacou bases ocupadas por forças americanas no Iraque. O Irã atacou 2 bases iraquianas que abrigam militares dos Estados Unidos e forças locais. A ação ocorreu em Ain al-Assad e Erbil, na madrugada desta quarta-feira, pelo horário local, quando ao menos 12 mísseis foram lançados em retaliação à morte do general Qasem Soleimani. O governo iraniano ameaçou realizar ataques em solo americano se Washington revidar o bombardeio. O militar norte-americano afirmou à rede de televisão CNN que as forças armadas tiveram um aviso antecipado e houve tempo para as pessoas se abrigarem em bunkers. Após a ofensiva, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse pelas redes sociais que está tudo bem. O republicano afirmou ainda que seu país tem de longe as forças armadas mais poderosas e bem equipadas do mundo. À noite, Trump se reuniu na Casa Branca com o vice-presidente Mike Pence, o secretário de Estado Mike Pompeo e o secretário da Defesa Mark Esper. Ele cogitou se pronunciar logo após o ataque, mas mudou de ideia e decidiu fazer uma declaração sobre o assunto nesta manhã. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Javad Zarif, disse que o Irã adotou e concluiu medidas proporcionais em autodefesa e que não busca a escalada do conflito ou a guerra. Ele finalizou dizendo que o país se defenderá de qualquer agressão. O episódio foi analisado por Rodrigo Constantino e Marco Antônio Villa no Jornal da Manhã. Uma reação esperada e até aqui, se ficar nisso, dentro dos limites aceitáveis pelo governo americano. Donald Trump resgatou a política de dissuasão. A palavra nos Estados Unidos é deterrence. É para impor limites e traçar uma linha vermelha àqueles regimes alinhados a terroristas e com condutas inaceitáveis no mundo. O Irã vinha abusando disso, o Obama nada fez, tentou uma tática de suborno, mandou dinheiro para os ayatolás e não deu certo, eles continuavam avançando na região com uma visão imperialista. O presidente Trump, ao assassinar, conseguir matar o líder principal dessa estratégia terrorista iraniana, que é o Soleimani, ele fez uma medida muito ousada e, na minha percepção, lógica de resgatar essa política de dissuasão, e a reação do Irã está, repito, dentro do esperado e, se ficar contida a essas bases militares sem nenhuma baixa americana, que havia sido uma exigência americana do presidente americano, isso aí é uma situação de ganha-ganha, principalmente para o presidente Trump. Ele mata o principal estrategista terrorista do Irã e, em troca, tem alguns bombardeios em base militar sem nenhuma perda, sem nenhuma baixa, o que para ele realmente significa uma imensa vitória. E para o Irã, eles tentam vender internamente que reagiram ao grande Satã, ainda que a reação até aqui, repito, tenha sido uma bala de festim. Eu acho que só rapidamente colocar a questão que me parece, pela essa conjuntura, quer dizer, nós não sabemos, estamos num terreno desconhecido, a ação iraniana em toda a região vai continuar. Ela não era representada pelo general da Guarda Revolucionária, é uma política de Estado. Portanto, o Trump está totalmente errado. Não é uma pessoa que fazia aquilo, é uma política de Estado. É que o Trump é um sujeito limitado. Quem é Trump? Vocês já pesquisaram a vida deles? Pesquise. Ele não é um Franklin, um Jefferson, um Lincoln, um Roosevelt. Ele é um especulador do mercado imobiliário envolvido com máfia, golpista, faliu. É uma pessoa que mostra a decadência hoje moral e intelectual e dos Estados Unidos. E fez uma medida absolutamente irresponsável. Porque você vai assolar as ações terroristas. Pode aguardar. Essa calmaria desses dias ou dessas horas é aparente. A tendência é um processo de radicalização que para nós, insisto, aqui no Brasil é péssimo. Nós precisamos de tranquilidade no mundo para aumentar nossas exportações e atrair capital estrangeiro para o Brasil. Sendo assim, precisamos ter muito cuidado a nos posicionar sobre esse conflito. Ou seja, nós temos que usar os princípios constitucionais. A defesa da relação pacífica entre as nações, a defesa dos organismos internacionais. Registre um ponto importante. Os Estados Unidos sequer consultou o seu maior aliado histórico na Europa, que é a Inglaterra. Nem consultou a Inglaterra, muito menos os organismos internacionais. Então, a tendência é uma tendência de radicalização, isso é muito preocupante, é uma área importante no mundo. E note, até o momento há um relativo silêncio da Rússia.
A China, então, não abriu quase a boca. A Rússia, se caso haja um bombardeio do território iraniano, a Rússia vai reagir. Aí só Deus sabe o que pode acontecer. E mais uma observação. Onde é todo esse conflito? Não é nem nos Estados Unidos e nem no território iraniano. Quem é que está pagando o pato? O Iraque. E por que o Iraque vive essa situação? Porque os Estados Unidos invadiu o Iraque e derrubou Saddam Hussein. Toda a instabilidade na região mais recente é a criação norte-americana. Leio um livraço, Cadeia de Comando, de um grande jornalista investigativo americano, Seymour Hersh, aquele que descobriu o massacre de My Lai, um grande jornalista. Leiam para ver toda essa construção que foi feita pelos Estados Unidos, falsificando dados de que tinha armas de destruição, armas químicas lá no Iraque. Não foi encontrada uma. Era só uma justificativa para permitir a invasão e a derrubada do Saddam. O Saddam é bom? Claro que não. Nós não estamos em bang-bang, mocinho bandido, né? Mas as ditaduras, por incrível que pareça, mas as ditaduras é que permitem a estabilidade, não só no Oriente Médio, como no norte da África. O Gaddafi foi derrubado, gerou estabilidade na Líbia, pelo contrário, gerou instabilidade. Hoje, para os países europeus, é muito pior ter a Líbia como é hoje do que na época do Gaddafi. Infelizmente, são regiões em que a democracia nunca existiu, né? Não podemos nem falar em recuperação democrática, e agora vive esse conflito. Eu espero, insisto e concluo, desculpa a extensão, que nós, aqui no Brasil, saibamos analisar essa situação, eu penso no governo, garantindo os nossos interesses econômicos. Nós precisamos, insisto, ter uma presença responsável no mundo, e temos, infelizmente, no Itamaraty um estagiário, no momento que deveríamos ter lá um Azeredo da Silveira, por exemplo, um grande chanceler de 1974, 1979. Hoje temos um rapaz que sequer chefiou uma embaixada. Aí eu fico com muito medo. Após os ataques às bases militares no Iraque, Donald Trump diz que está tudo bem. Segundo a rede de TV CNN, não há nenhuma vítima americana, já que os militares tiveram tempo suficiente para se abrigar em bunkers. Pelo lado iraniano, o ministro das Relações Exteriores apontou que o país adotou apenas medidas proporcionais de autodefesa. Pelo Twitter, Mohammad Javad Zarif apontou que o país não busca uma guerra, mas que responderá a qualquer agressão. Pois é, essa mensagem do chanceler iraniano é muito importante, porque mostra que realmente essa reação foi para iraniano ver. Né? Ela foi realmente para consumo interno, e eles não desejam escalar daqui para frente, ou seja, a política de dissuasão de Trump parece ter surtido efeito até aqui. Não existe possibilidade de neutralismo. Numa hora dessas, o mundo precisa de clareza moral. Eu fico imaginando na época da Guerra Fria, ou na época do conflito com os nazistas. Após os ataques às bases militares no Iraque, Donald Trump diz que está tudo bem. Segundo a rede de TV CNN, não há nenhuma vítima americana, já que os militares tiveram tempo suficiente para se abrigar em bunkers. Pelo lado iraniano, o ministro das Relações Exteriores apontou que o país adotou apenas medidas proporcionais de autodefesa. Pelo Twitter, Mohammad Javad Zarif apontou que o país não busca uma guerra, mas que responderá a qualquer agressão. Pois é, essa mensagem do chanceler iraniano é muito importante, porque mostra que realmente essa reação foi para iraniano ver. Né? Ela foi realmente para consumo interno, e eles não desejam escalar daqui para frente, ou seja, a política de dissuasão de Trump parece ter surtido efeito até aqui. Não existe possibilidade de neutralismo. Numa hora dessas, o mundo precisa de clareza moral. Eu fico imaginando na época da Guerra Fria, ou na época do conflito com os nazistas, se a postura fosse de ficar neutro e não tomar partido. Aliás, Reagan já tinha autorizado bombardeios a Gaddafi, que estava na Líbia desde então, e a postura da França, sempre com essa tentativa de ficar isenta, foi de não entregar, inclusive, terroristas capturados em solo francês, para não provocar os terroristas da Líbia. Resultado, foi bombardeada do mesmo jeito. Não há possibilidade de neutralismo quando estamos lidando com terroristas cuja única intenção é destruir tudo aquilo que o Ocidente representa, nossas democracias liberais. Ainda bem que no mundo sempre existiram algumas poucas e raras lideranças com clareza moral e coragem de reagir, como Churchill frente aos nazistas, imagina se fosse Chamberlain, e como Reagan e Margaret Thatcher nos Estados Unidos e Reino Unido, respectivamente. E agora, Donald Trump. Se dependesse da Liga das Nações e da sua sucessora ONU, o mundo hoje falaria alemão,
russo e talvez tivesse que reverenciar Alá. Boa essa. Agora, a questão que se coloca não podemos. Você citou Churchill. Você imagina o Churchill conversando com o Trump? Churchill é prêmio Nobel de Literatura. Você imagina ter um primeiro-ministro, prêmio Nobel de Literatura em 1953? Imagina ele conversando com um ignorante. O Trump é um ignorante. Ele não é um estadista. É um momento E os democratas são horrorosos. É um dos momentos de decadência de liderança. Quais as grandes lideranças que os Estados Unidos têm hoje? Mas não é só os Estados Unidos. Quais as grandes lideranças que tem na Europa? Hoje, vamos analisar, né? Passa um pente fino. Nós vivemos um momento difícil de lideranças mundiais que sejam respeitáveis, né? Agora, a questão do nosso posicionamento, segundo ponto, nosso posicionamento, o Brasil se posicionou na Segunda Guerra Mundial e por pressão da população, porque é bom lembrar que a ditadura do Estado Novo, a ditadura mais sanguinária da história do Brasil, foi a ditadura do Estado Novo. Ela tinha fortes simpatias com a Alemanha nazista e com a Itália fascista. Mas, em 1942, o Brasil entra na guerra. E uma última observação, desculpa a longa extensão da fala, quando se fala em Segunda Guerra Mundial, a gente tem de lembrar dos pracinhas, da força expedicionária, que ninguém lembra, né? O Brasil passa ao largo, o Brasil parece que não gosta da sua história. Os milhares de brasileiros que lutaram na Itália contra o nazifascismo em defesa das liberdades e são esquecidos aqui no Brasil. Só um breve comentário, eu adoraria ter muito mais tempo para a gente ficar debatendo. O Churchill foi taxado de fanfarrão por muitos no início, depois ele se tornou um estadista. Havia muita desconfiança em relação a ele, mas sem dúvida ele tinha uma qualidade literária, ele era jornalista, que é incomparável com a do Trump, mas aqui, para a qualidade de estadista, talvez sejam necessárias outras virtudes que, quem sabe, vamos torcer, Trump as tenha. E quanto à Guerra Fria e a ONU e a postura dos Estados Unidos e lideranças mundiais, eu só gostaria de lembrar que talvez o auge da decadência tenha sido justamente lá atrás, com Jimmy Carter, quando permitiu que os ayatolás chegassem ao poder por inoperância americana. Na quarta-feira, o desembargador Benedito Abicair, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou a suspensão do especial de Natal do Porta dos Fundos. O desembargador Benedito Abicair, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou nesta quarta-feira que seja retirado do ar um especial de Natal do Porta dos Fundos. O episódio retrata Jesus Cristo como homossexual. A decisão provisória atende a um pedido da Associação Católica Centro Dom Bosco de Fé e Cultura. Em primeira instância e durante o plantão judiciário, o pedido havia sido negado. Na liminar, o desembargador defendeu que o direito à liberdade de expressão, imprensa e artística não é absoluto. Ele disse que a decisão tinha o objetivo de acalmar os ânimos até que se julgue o mérito do caso e que a suspensão é mais adequada e benéfica para a sociedade brasileira, que é de maioria cristã. A Netflix recorreu ao STF e o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, liberou a exibição do programa. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, derrubou decisão que censurava o especial de Natal do Porta dos Fundos. O ministro atendeu nesta quinta-feira a uma reclamação da Netflix, que veicula o vídeo. Na decisão, Toffoli defendeu que a democracia somente se firma e progride em um ambiente em que diferentes convicções e visões de mundo possam ser expostas, defendidas e confrontadas umas com as outras em um debate rico, plural e resolutivo. Na quarta-feira, o desembargador Benedito Abicair, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mandou que o vídeo que retrata Jesus Cristo como homossexual fosse retirado do ar. Na ocasião, ele defendeu que o direito à liberdade de expressão não é absoluto. Abicair disse que a decisão tinha o objetivo de acalmar os ânimos até que se julgasse o mérito do caso e que a suspensão é mais adequada e benéfica para a sociedade brasileira, que é de maioria cristã. Ao recorrer ao Supremo, a Netflix considerou que proibir a exibição do especial era uma das maiores ameaças às liberdades comunicativas no cenário nacional. A empresa argumentou que a decisão tinha o condão de causar um efeito silenciador no espectro da liberdade de expressão sobre outros conteúdos audiovisuais de caráter crítico ou satírico, atuais ou futuros. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes, mas como a corte está em recesso, a decisão coube a Toffoli, que está no plantão do judiciário. Ao rever a decisão, o presidente do STF também argumentou que não é de se supor que uma sátira humorística tenha o condão de abalar valores da fé cristã, cuja existência retrocede a mais de 2000 anos. Toffoli lembrou que em casos recentes
ele decidiu favoravelmente pela liberdade de expressão. Ao lado de Augusto Nunes e Antônio Maldonado, comentei o tema em Os Pingos nos Is. Vamos à análise aí do caso. A gente começou essa análise ontem. Eu quero abordar aqui outros aspectos, mas ouço Augusto Nunes porque não estava aqui e comenta pela primeira vez o tema. Vamos lá. Quer dizer, primeiro descartando os que não têm direito de participar dessa discussão, porque, né, por motivos evidentes. O Paulo Pimenta, ele processa quem informa que ele é conhecido como, ele foi rebatizado aí com o codinome de Montanha pelo Departamento de Propinas da Odebrecht. Então ele tenta censurar coisas que ele não admite que sejam censuradas se atingem pessoas com as quais ele simpatiza. Então isso está fora da discussão. PT não tem o direito de abrir a boca, nem PSOL, nem PCdoB e outros satélites do lulismo, pelo seguinte: por que eles não falam nada sobre a Venezuela, que fechava televisão, que noticiava qualquer coisa que desagradasse ao governo? Então para por aí. Agora, vamos falar aqui entre gente séria. É evidente que não se pode censurar nada. Vamos repetir aqui, né? Os americanos resolveram isso há 200 anos, mais de 200. Não se pode tocar na liberdade de imprensa, não se pode legislar sobre. Acabou, a imprensa é livre. Quem não gosta do que é apresentado, não veja. Quem não gosta de que um jornal publique, não leia. Quem não gosta do que fala alguém numa emissora de rádio, não ouça, não veja. Né? Ponto final. Eu não tenho nenhuma... Não me agrada o humor do grupo, né, que faz o Porta dos Fundos. Eu simplesmente não vejo, né? Já vi alguns e tal, e ponto final. Da mesma forma que eu não lia ou não me interessava pelo Charlie Hebdo e reagi imediatamente, claro, como todo democrata. Não agiram assim os esquerdistas brasileiros. O cartunista Laerte, por exemplo, declarou que não se pode fazer brincadeira com religião. Olha só, ele disse isso depois do ataque ao Charlie Hebdo. Coerentemente, nós aqui, acho que estamos todos de acordo. Não se pode, isso é censura e nós não admitimos censura. Se alguém comete um crime qualquer com o que publica, divulga, desenha, etc., isso aí pode ser motivo para algum processo na justiça e tal. No mais, censura é coisa de regime totalitarista, é coisa de regime que nega, liberticida, e eu não vou admitir nunca. Pouco importa a vítima no caso. Censura não dá. Eu trabalhei sob censura 5 anos. E é uma coisa que não melhora ninguém, não enriquece o currículo de ninguém, porque é uma castração absurda, imbecil, não dá resultado nenhum, prejudica todo mundo, sobretudo o povo que tem o direito de se informar. O desembargador Benedito Abicair entendeu ser melhor suspender a exibição do especial até que se julgue o mérito do agravo de instrumento da Associação Centro Dom Bosco. Então, para quem lê o despacho do desembargador, vê que a argumentação é muito frágil. Tem muita gente até nas redes sociais levantando algumas questões que hoje eu estava pensando nisso, é impressionante como o Brasil se repete, porque houve o especial do Porta dos Fundos lá em 2014, e eu escrevi várias postagens a respeito disso, e tinha muita gente lá nas redes sociais apontando o artigo 208 do Código Penal, que fala escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Você veja que nem está aqui a retirada do ar, isso nem está colocado. Esse item do Código Penal, artigo 208, para as pessoas usarem, elas precisam aplicar exatamente ao caso específico essas regras gerais. Então, quem é o alguém
que sofreu o escárnio exatamente, porque as figuras bíblicas, por exemplo, Jesus Cristo, a Maria, representam, de acordo com o Código Penal, uma pessoa que tenha sido escarnecida e que esteja entrando na justiça contra isso. Há muitas polêmicas no direito em torno do significado dessas palavras. Vilipendiar, o que exatamente significa o vilipendiar? Ato ou objeto de culto religioso. O que é exatamente o objeto de culto religioso? Essa gravação em vídeo, onde se faz piada com figuras bíblicas, se encaixa nesse conceito? Então, fora que isso é do Código Penal e a Constituição, a Carta Magna, ela defende aí a liberdade de expressão, a liberdade artística. São vários artigos, tem o artigo 5º, o inciso 9º, né, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, e isso me parece que prevalece contra toda essa argumentação. Eventualmente poderia ser analisada uma hipótese de multa para um caso específico que ofendesse alguma pessoa específica. Não me parece ser a situação e nada, na minha análise, justifica essa retirada do ar, ainda mais precoce, né? Antes justamente aí do julgamento do mérito do agravo de instrumento da Associação Centro Dom Bosco, que entrou com esse recurso. Augusto. Felipe, eu peço licença ao Maldonado para acrescentar o seguinte ao que você diz. O que me espanta é as pessoas acreditarem, algumas pessoas acreditarem que alguém tem suficiente discernimento para decidir o que deve ou não deve ser, aparecer na televisão, ser publicado por um jornal. Eu convivi com censores, eles não sabiam o que faziam. Então o sujeito, ele precisa impedir que o chefe fique insatisfeito com alguma coisa que ele deixe passar. Então a tendência é começar a proibir por desconfiança. Acho que isso aqui não é bom. Proíbe. Mas ele não tem, ninguém pode decidir, só nenhuma figura pode decidir o que alguém, o que um país, né, pode ver ou não ver, ler ou não ler. Não existe essa pessoa. E o juiz, ele está se armando de poderes, de trunfos que ele não tem, que não existe. Então é um negócio tão óbvio que eu me espanto com o número de pessoas que continuam tateando justificativas para o injustificável. Exatamente. Eu levantei essas questões em 2014 e depois concluí, olha, não gostou, acha ruim, acha imoral, você pode não assistir, você pode criticar, você pode contra-argumentar, você pode refutar. E que medo as pessoas têm de que isso, se elas consideram tão ruim, se elas consideram tão forçado, que medo elas têm de que isso exerça uma grande influência sobre um número gigante, se a população é majoritariamente cristã e, de acordo até com essas pessoas, várias delas rejeita esse tipo de conteúdo. E a gente até estava discutindo aqui ontem, Augusto, que isso é assim também no debate político. As pessoas não querem que ninguém que discorde delas, que tem uma argumentação diferente delas, que tem ideias diferentes delas, mesmo que pessoas que falem coisas que são equivocadas, depois de toda uma análise você pode mostrar que são equivocadas, as pessoas às vezes não querem que elas tenham voz. Exatamente. Né? E às vezes é até melhor, você é defensor de uma causa, de uma posição, ou você está lutando para mostrar que aquele fato realmente aconteceu, às vezes é até melhor que haja pessoas falando o contrário, haja pessoas falando de uma maneira rasa alguma questão, às vezes é até melhor para a sua causa. Você junta mais pessoas em torno quando você vê que a argumentação contrária é muito frágil. Isso aconteceu um monte de vezes aí nas mudanças culturais e políticas recentes do país, se deram em razão justamente disso, de a população brasileira reparar que tem todo um grupo político, tem todo um grupo cultural que está mentindo para ela. Então, a pluralidade é necessária para que cada pessoa possa formar o seu juízo. E quando o conteúdo é feito de uma maneira muito ruim, isso acaba sendo melhor até para o outro lado. Agora, quando você começa a censurar, quando você começa a jogar coquetel molotov, aí fica ruim para aquele lado. É claro, faço aqui de novo todas as ressalvas que a gente já fez, que essas pessoas não representam todas as pessoas que repudiam conteúdos como esse. Pelo contrário, é aquela minoria mais radical, mais fanatizada. Só que uma decisão de censura, depois de um ato terrorista desse, de atacar, jogar coquetel molotov numa produtora, acaba
fica parecendo, né? Não estou nem dizendo que é, né? Mas fica parecendo que o Poder Judiciário praticamente legitima. Exatamente. Porque mostra que aquilo é tão absurdo que tem que ser retirado do ar, que dá margem a ataques como aquele e parece culpar. Fica parecendo que é uma culpabilização da vítima, mesmo que a vítima, no caso do ataque com coquetel Molotov, tenha produzido um conteúdo que as pessoas consideram imoral, etc. Então, eu só queria lembrar o que eu também lembrei ontem aqui, que o Supremo Tribunal Federal dá mau exemplo nesse sentido para todo o resto do Poder Judiciário, porque censurou recentemente matérias da Cruzoé, repercutidas pelo antagonista, que também censurou por repercutir a matéria da revista eletrônica, matéria que mostrava o documento juntado aos autos de um processo em que o Marcelo Odebrecht chamava o Dias Toffoli de amigo do meu pai, quer dizer, amigo do Lula, que é amigo do Emílio Odebrecht, pai do próprio Marcelo. Depois, isso é importante ressaltar agora, que essa censura, houve o recuo do ministro Alexandre de Moraes, o delegado do Toffoli dentro do inquérito ilegal que ele abriu, houve esse recuo porque o Celso de Mello, o decano da corte e muito respeitado pelos seus pares de Supremo Tribunal Federal, emitiu uma nota condenando fortemente qualquer ato de censura. Aí, os ministros mais novatos, essa dupla dinâmica que se formou dentro de um inquérito ilegal, Toffoli e Moraes, acabaram recuando. E o Celso de Mello, decano, se ele continuar nessa linha, também vai exercer aí uma influência muito grande na decisão que, no final das contas, vai caber ao Supremo Tribunal Federal, possivelmente ao próprio Dias Toffoli a respeito desse caso. Maldonado, perdão por me prolongar aqui, mas é que esse tema gera muita discussão. Diga aí a sua análise. Que isso, é um prazer ouvir vocês. Como vocês disseram, e a gente recebendo outras informações, a gente constrói um pensamento muito mais rico. Eu acho que isso que é importante. Bom, eu tenho duas visões em relação a esse caso. Eu acho importante, primeiro, que a Netflix não tenha tirado aí o especial do ar imediatamente. Ela esperou ser notificada. Até agora, segundo o streaming aí, segundo a Netflix, não havia sido notificado, então por isso o vídeo não foi retirado do ar. Isso é importante porque mostra aí que a própria plataforma está disposta a resistir a atos como esse. Não vai simplesmente, prefiro não arrumar confusão, então vou tirar logo. Não, a plataforma também está aí alinhada com o pensamento nacional de que censura não dá, que censura não é algo que compete, que está dentro de um sistema democrático. O segundo ponto que eu acho que é o oportunismo, que eu acho importante a gente citar, é o oportunismo dos parlamentares do Congresso Nacional. É impressionante como um deputado do PT tem coragem de vir divulgar, falar algo como falou aí na internet, sendo que o líder do PT, presidente, não pode falar que é presidente, né? Porque o ex-presidente Lula não é presidente do PT, mas o cara que manda no PT é o cara que defende a regulação da mídia. É o cara que já falou várias vezes que ia regular a mídia. Em 2017, antes de ser preso, disse que seria eleito e que regularia a mídia, então, assim, que criaria regras e regular a mídia. É bom a gente explicar, vocês podem explicar até melhor que eu, justamente criar regras para o que pode ou não ser publicado, quando pode ser publicado, aonde pode ser publicado. Então, essa é uma maneira de censurar sim a liberdade de expressão defendida justamente pelo ex-presidente Lula. Então, os parlamentares do Congresso Nacional, independentemente da legenda que eles representem, eles são sim muito oportunistas. Sempre que tem uma oportunidade interessante, aparecem ali no Twitter, no Facebook, para tentar ganhar o apoiamento de algumas pessoas. Mas nesse caso aí, o deputado Paulo Pimenta também foi muito infeliz, porque no caso dele, se fosse o governo do ex-presidente Lula, se o ex-presidente Lula tivesse sido eleito aí no ano passado, talvez esse especial não pudesse nem ter sido produzido, né? Então, é bom que a gente deixe tudo esclarecido aqui, coloque os pingos nos is. Na quinta-feira, o Conselho Federal de Medicina reduziu a idade mínima para acesso a terapias hormonais de transição de gênero. A partir de agora, jovens transgêneros vão poder fazer terapias hormonais para mudança de sexo a partir dos 16 anos. A mudança faz parte de uma resolução divulgada nesta quinta-feira pelo Conselho Federal de Medicina. Até então, o tratamento só podia começar aos 18, conforme a regra em vigor desde 2010. Segundo o Conselho Federal de Medicina, no entanto, a terapia só será liberada em caráter experimental, com base em protocolos de pesquisa e por hospitais de referência. Cada pessoa será avaliada por uma equipe multiprofissional, pois o desenvolvimento se manifesta de forma diferente em cada criança
criança ou adolescente. O Conselho também estabeleceu que jovens de 18 anos poderão realizar a cirurgia de transição de gênero. Antes, a idade mínima para o procedimento era 21 anos. Segundo o relator da nova resolução, o psiquiatra Leonardo Luz, as regras atualizam pareceres anteriores do Conselho. A ideia é que a linha de cuidado contemple desde a infância até a vida adulta, aonde essas pessoas transgêneros possam ter acesso a serviços de qualidade, aonde possam ter acesso ao psiquiatra, endocrinologista, ginecologista, cirurgião plástico, pediatra, quando menores de 18 anos, dentro de um escopo que nós chamamos de projeto terapêutico singular. O Ministério da Saúde informou que vai avaliar a possibilidade de incorporar essas mudanças na rede pública, ainda sem prazo para a conclusão. A decisão foi discutida no Morning Show com a presença do advogado Tiago Pavinato. Vamos primeiro, Pavinato, um olhar jurídico aí em cima do caso, especialmente simples, a questão dessa transição das idades. A transição das idades, isso é um fato, isso já deveria ter sido feito, porque o Código Civil de 1916, que vigorou no Brasil até 2002, até janeiro de 2003, vigorou o Código 16, ele dava a maioridade civil aos 21 anos. O Código Civil de 2002, que entrou em vigor em janeiro de 2003, ele baixou essa idade para 18. Então, é óbvio, né, que uma pessoa com 18 anos ela tem plena capacidade civil para decidir sobre uma questão sobre essa. Então, essa adequação ela já vem tarde, ela já vem com 17 anos de atraso. E desde 2017 isso já era discutido, mas por que 21 exatamente? Havia uma discussão sobre isso. Né? Então, juridicamente, não há como se impedir alguém de 18 anos de tomar uma decisão civil. Né? Não há como se impedir. Então, é uma decisão que vem tarde, com 17 anos de atraso. E só uma curiosidade, assim, juridicamente é uma decisão perfeita, bem-vinda, porque é uma matéria delicada. Quanto mais olhar médico especializado em cima do assunto, melhor, porque isso é uma coisa que vai mudar por completo e para sempre a vida da pessoa. Exatamente. E uma curiosidade que eu estava falando aqui antes, já que nós falamos de Irã hoje mais cedo, o Irã é o primeiro estado a ter cirurgias de redesignação de sexo, que agora foi mudada a nomenclatura, financiado pelo Estado no mundo. É o primeiro estado a financiar esse tipo de cirurgia, mas não por razões progressistas. Afirmação de gênero agora. Mas não por razões progressistas, porque o Ayatollah Khomeini, que é o antecessor do Khamenei, ele teve uma revelação do anjo dizendo que haviam espíritos que vinham para esse mundo em corpos errados. Khomeini era progressista pelas razões conservadoras religiosas xiitas. Até um amigo meu falou assim, é o Ayatollah travequeiro, Legal. Não, mas aí quando você descobre, se alguém descobre, se a polícia iraniana descobre que você é homossexual, por exemplo, eu tô lá no Irã passeando, a polícia vai, olha lá no Instagram, fala, olha, é uma bichona andando na rua, eles pegam, me jogam lá, falam assim, vai ser mulher. Vai cortar o Bilal ou vai ser jogado do prédio? Legal. Escolhe. Olha que humanitário. Só uma curiosidade. Quer dar um pitaco, Adrilis? Muitos. Um pitaco não, muitos. A primeira noção de propriedade privada que teve na história, né, é em relação ao próprio corpo. A gente pode fazer o que bem entender, quando querer com o nosso corpo. Mas a questão é qual o nível de responsabilidade você tem para exatamente poder transformar o seu próprio corpo. Um adolescente, uma criança, não sabe exatamente o que ela quer da vida, muito menos sabe o que quer do próprio corpo. A disforia de gênero é uma doença que existe, mas ela pode ser confundida com várias coisas. Há crianças, eu já conversei com psiquiatras a respeito disso, que nascem com uma cabeça feminina, que não se tornam necessariamente gays. Há crianças que nascem exatamente com uma disforia de gênero, que talvez possa ser incutida por um trauma na infância. Por exemplo, há um caso de uma menina que eu esqueço o nome agora, que ela ficou muito traumatizada porque o seu irmão morreu, e aí era que ele substituiu o irmão e eventualmente
tentou fazer uma cirurgia de redesignação sexual, mas voltou atrás exatamente pelo advento de uma terapia que exatamente a adequou a uma sexualidade que ela tinha. Há pessoas que fazem a destransição, como é o caso, que eu gostaria de dizer, para não ficar uma coisa muito genérica, de uma transexual, Roberta Arquette, que é a irmã da Patrícia Arquette, que voltou atrás, que achou que aquilo era uma ilusão. Ela fez essa cirurgia depois dos 18 anos. Como é o caso de uma moça chamada Sidney Wright. Sidney disse, esse é o problema de um princípio chamado ideologia de gênero. Aí que eu vou dizer nas palavras dela. Ela era uma moça que fez uma transição para o sexo masculino. Ela disse que nunca leu na vida um artigo sobre destransição ou sobre os graves problemas decorrentes da transição. Então, procura o Alexandre Sadé, tem um artigo dele, inclusive, de apoio, sobre ela isso. está dizendo, só artigo de apoio à transição, fez uma terapia de 5 horas, o que a incentivou. Segundo ela, só se deparou com especialistas pró-transição que levou a fazer a transição. Ela tem problemas hormonais até hoje, porque ela fez o tratamento de bloqueadores hormonais, fez o tratamento de bloqueadores cruzados quando ela tinha 15 anos. E ela foi incentivada a isso. Ela disse que o terapeuta nunca perguntou e colocou uma dúvida na cabeça dela. Sempre colocou, quando você começou com esse desejo, há uma inibição de psiquiatras e psicólogos e médicos que são levados, de alguma forma, a fazer um tipo de propaganda em torno da ideologia de gênero para essa transição. A Paulinha falou em relação à questão de questões psiquiátricas e psicológicas. Há uma discussão, inclusive, no próprio conceito de disforia de gênero, se esse não seria um transtorno de personalidade. Ou seja, essas definições... Isso foi excluído também, essas definições são muito Federal complicadas. De Medicina. O que a gente percebe esse dado também ninguém fala, depois de uma certa idade, 50% dos transexuais cometem suicídio depois dos 18 anos. Não há absolutamente nenhuma ciência cabal na prova de construção de gênero. Não há ciência que constrói o comportamento sexual inato de uma pessoa. Não é comportamento sexual, é identidade de gênero. E sim, enfim, no comportamento sexual, na identidade. O problema é que o comportamento sexual é muitas vezes confundido com uma questão... confundindo. Não, Paula. Esse é o depoimento de transexuais que eu tô lendo assim, que confundiram um problema de sexualidade invertida, ou subvertiva, ou fluida, com a questão de gênero. Sabe o que eu acho, Calma, Adriles? Paula, deixa eu terminar. Porque essa questão é muito séria. Há uma questão, mesmo. Você está tratando sobre casos de exceção. Não você são casos de exceção. Esses casos... não são exceção. 3. Casos de... Eu tô dando 4 exemplos. Não são exceção. Eu tô dizendo que uma maioria casos de destransição... São poucas pessoas que passam por isso. Paula Carvalho, casos de destransição existem. Eles são válidos. Essas pessoas... Note bem, se você coloca transexuais como exceção da exceção da exceção... Paula, deixa eu terminar meu comentário, por favor. São 0,3% de pessoas que sofrem de disforia de gênero. É a exceção da exceção da exceção. Se você merece coloca, respeito. Calma, muito respeito. Muito. É isso que eu tô querendo dizer, muito respeito. Muito. Mas você identificar a disforia de gênero é uma coisa extremamente ambígua e complicada. Por isso você precisa de uma ajuda médica. Que várias dessas pessoas querem fazer o processo de destransição depois, e essas cirurgias são mutilantes, alteradoras profundas do próximo corpo, e quando você toma uma decisão dessa, ainda que com 18 anos, acarreta graves problemas, como foi o caso da Sidney Wright. E essa exceção da exceção da exceção, que são as pessoas que fazem destransição, devem ser ouvidas. Por isso, porque essas você coisas... vai perguntar onde está Por isso que essas coisas que às vezes são permissivas, por exemplo, como o caso, agora você no objetivo do uso de bloqueadores cruzados para uma pessoa de 16 anos, eu acho temerário. Eu acho que a gente deve e tem que ser conservador nesse assunto e não estabelecer e confundir... Claro, não é você que está passando por isso, Paula, né? eu tô me colocando no lugar tanto dos transexuais, Será? quanto Não me das parece. pessoas, Não tem quanto das pessoas que se colocam como transexuais, mas tem uma confusão mental. Não me E depois parece percebe que não você são. está se colocando no lugar de uma pessoa. Eu tô dando casos concretos de pessoas que fizeram cirurgia de que passaram por um tratamento pirado, Paula, onde se a gente o psicólogo induz uma pessoa Paula já que ela tem Carvalho, disforia de Paula gênero. Carvalho, se a gente for considerar o problema das exceções, a gente tem que comparar o problema das outras exceções que também tem uma confusão em relação à própria transexualidade. Essas pessoas não podem voltar ao corpo que tinham. O Conselho Federal de Medicina acabou de estabelecer que uma junta médica de profissionais em hospitais qualificados fará esse acompanhamento para determinar alguma coisa. Eu não sou a favor de uma pessoa ser enganada que ela é de outro gênero ou ser conduzida a fazer uma cirurgia para ela se arrepender. Agora, eu sou a favor, diferente do que me parece que você é, que essa pessoa tenha o direito de ter esse tratamento e se de fato ela estiver ali caracterizada com essa junta médica, com esse acompanhamento, com a anuência da família, que inclusive tem que assinar até essa criança, essa pessoa ter 18 anos. Se essa pessoa
realmente estiver caracterizada nisso, que ela tem esse direito. É simples. Você tá querendo que não exista nada disso? Não, eu não porque estou dizendo aconteceram isso 4, de forma 5 alguma. casos. Não, eu não estou dizendo. Você não tá dizendo. Não tá estou dizendo o quê? isso de forma que a pessoa alguma. tem que Não estou viver dizendo. achando que ela é um outro gênero e ela não tem que ter nenhum atendimento hospitalar. Eu estou dizendo que há ela elementos. Não pode usar bloqueadores quando você fala, pra Paula, inibir. Paula, Aqui presta é atenção. dito por Paula, psiquiatras quando, que isso causa Paula, eu estou muito dizendo, eu estou desgaste pra contestando, pessoa, eu estou querendo Adriles. investigar. Pessoa que não é você, tá? Paula, são eu não. outras pessoas. Eu também. As pessoas que fazem cirurgia de redesignação também não são você. O que eu estou contestando. Mas eu acho que ela tem o direito de fazer. E eu você estou acha que não. dizendo, Paula, Você é acha que não. o tipo de tratamento, o tipo de avaliação que é feita pode estar eventualmente contaminada por um princípio de ideologia de gênero que às vezes pode confundir uma orientação sexual ou uma disforia de percepção psicológica do mundo ou um trauma de infância em relação à família com disforia de gênero. Então é isso o meu grau. E quando você tem um princípio que volta atrás, por exemplo, da cirurgia... E em que momento a pessoa vai ter o direito de ser ela mesma? Qualquer coisa em psiquiatria você vai ter. É, qualquer doença, qualquer diagnóstico. Ela deve ter um tratamento legítimo e averiguado sem princípio de ideologia de gênero. Ela não tem marcador biológico igual o resto da Há uma série de questões assim. Qual é o princípio, Adriles? Você está falando das famílias, por exemplo? Em que momento essa pessoa vai ter o direito? Em que momento? Vamos fechar a psiquiatria. Não sei, Paula. Eu quero exatamente ter um tratamento conservador e válido e justo essas pessoas. Qual que é o tratamento conservador? Eu falo pra você. Não pode. Então você não tem esse direito. Sabe por quê? de 4 12 pessoas anos, no Paula, mundo tiveram um a partir dos atendimento de 18 merda anos que seja- e agora se arrependem. Olha só, E eu o debate quero é te oferecer bom. um Uma garota tratamento de ótimo, mas você não tem esse Olha direito. só, Paulinha, o debate é Garota, bom. uma garota de 12 anos Adriles, não para, sabe exatamente chega. o que quer. Muito menos do ponto de vista sexual de construção de gênero. Amigo, debate é bom, o é tema- por isso que uma existe a série de junta casos. médica. Uma junta médica. Eu Que estou parte de contestando a junta você não médica. entende? Que junta médica é essa que vai Então avaliar vai essa lá criança? fazer um curso de medicina e conversar com o Conselho Federal de Medicina que tá 2 anos Sexualidade e construção pesquisando de esse gênero. rolê. Sexualidade e 2 construção anos de gênero não são Falando ciências com exatas. pessoas, não lendo são matéria. ciências Psiquiatria não é exatas. uma ciência exata. Exatamente, A esse é que é o medicina problema. não é uma ciência exata. Então, você Olha só. altera o corpo, mas não a psique da pessoa. Agora sim, olha só, o debate é bom, o tema é delicadíssimo. E que os transexuais tenham direito, sim, a ter um tratamento, uma coisa de saúde, que eles se descubram, que eles sejam felizes, que eles possam, como o Adriles, homem hétero, faz o que ele quer, que a mulher, o homem trans, possa ser quem ele é e tenha direito à saúde e à ciência. E que se der visibilidade às pessoas que se arrependem de fazer a cirurgia de transição e não têm visibilidade na mídia. Médicos. Alexandre Exatamente por uma Sadé, questão chamada mais ideologia uma de vez, gênero. eu queria que o Alexandre Sadé viesse aqui ao programa. A gente vai trazer, doutor Traz Alexandre, a Traz gente dois. vai trazer outros especialistas. Esse é um tema pra Só lá progressista não quer, pra lá não. de complexo, pra lá de delicado e pra lá de sério. Ainda na quinta-feira, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, derrubou sua própria liminar e liberou a redução do seguro DPVAT. O motorista brasileiro vai pagar menos pelo seguro obrigatório agora em 2020. Para carros de passeio, o valor que no ano passado foi de R$ 16,21 caiu para R$ 5,21. Enquanto que para motos o valor de R$ 84,58 foi reduzido para R$ 12,25. É que depois de idas e vindas, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, decidiu rever uma decisão tomada no finalzinho do ano passado e que proibia o governo de reduzir significativamente os valores do DPVAT. A seguradora líder que administra o DPVAT recorreu ao STF, alegando que faltaria dinheiro para o pagamento das indenizações e que, na prática, o que o governo buscava era burlar uma decisão do próprio Supremo que proibia o fim do seguro obrigatório, como queria o presidente Bolsonaro. Depois de ouvir as alegações da Advocacia Geral da União, que informou ao Supremo que o DPVAT tem em caixa hoje, na verdade, cerca de 8 bilhões e 900 milhões de reais que não foram utilizados, o ministro Dias Toffoli decidiu autorizar a redução dos valores. Houve uma explicação do ponto de vista do Ministério da Economia, através da Procuradoria da Fazenda Nacional, explicando as razões que levaram a SUSEP a diminuir aqueles valores. Então, o que se verificou ali é que ali não era uma bula a decisão do Supremo, mas era exatamente dentro da área de seguro uma razoabilidade e uma proporcionalidade entre o que se paga e o que é o fundo que está sendo gerido. Então a redução será
mantido? Será mantido. Para entender a história, é preciso voltar ao ano passado, quando o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional uma medida provisória que acabava com a cobrança, alegando problemas, tanto na gestão do fundo quanto no pagamento das indenizações. A chiadeira foi grande, uma vez que, além do fim das indenizações, a reclamação era de que o SUS também perderia dinheiro. Hoje, dos recursos arrecadados, 45% vão exatamente para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. 5% para o Denatran e o restante fica com as seguradoras para garantir a gestão dos recursos e as indenizações. Outro assunto que agitou o noticiário foi um erro de português do ministro da Educação, Abraham Weintraub, em uma publicação no Twitter. O assunto foi debatido no programa 3 em 1. De volta com o 3 em 1 para a gente falar sobre o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, que foi alvo de piadas nas redes sociais depois de escrever a palavra impressionante com a grafia incorreta no Twitter. O erro aconteceu em uma resposta do ministro a uma publicação do deputado Eduardo Bolsonaro. A gente tem até a imagem para quem nos acompanha aí por imagens. O ministro apagou o tweet com o erro logo em seguida, mas aí os termos impressionante com C e ministro da Educação acabaram sendo destacados aí no ranking dos mais citados pelos usuários da rede social no Brasil. Não foi a primeira vez que Weintraub cometeu erros de português. Ele já escreveu paralisação com Z em um ofício ao ministro da Economia Paulo Guedes, escreveu incitar com S e já escreveu bem-vindos sem hífen, e há outros casos aí de erros do ministro. E também os erros de crase, que são frequentemente notados. E aí, Rodrigo Constantino? Pois é, erros na língua portuguesa são comuns, de ortografia, até gramaticais, são comuns. Agora, ainda mais na pressa de redes sociais, ele é uma figura constante nas redes sociais, gosta de imitar. Na pressa, às vezes, você pode errar. O caso dele de ser tão reincidente acende uma luz amarela suspeita, né? Então, eu acho que isso pega muito mal em se tratando de um ministro da Educação. É óbvio que dá um mau exemplo. Dito isso, eu gostaria de reforçar algumas coisas aqui que chamaram minha atenção nesse caso todo, nesse imbróglio todo. Primeiro é o duplo padrão ou a hipocrisia daqueles que hibernaram ao longo de anos e anos, quando estava no poder um Lula, quando estava no poder uma Dilma, que massacravam a língua portuguesa, e nessa época essa mesma turma progressista não achava pecado mortal o mau uso da língua. Pelo contrário, imbuídos do Paulo Freirismo, do coitadismo e dessa coisa toda, falavam em preconceito linguístico, nós pega o peixe. Teve até um livro autorizado pelo MEC, que deu muito barulho nessa época, 2011, se eu não me engano, na era petista, por conta disso. Então, a mesma turma, dependendo de quem cometa esse deslize, vai falar que isso aí é preconceito você denunciar, ou vai falar que tem que pedir a cabeça porque não é aceitável, tolerável um erro desses vindo de quem vem. Né? Aí pode falar, não, mas é ministro da Educação. Tudo bem, vamos falar então de Fernando Haddad. Foi ministro da Educação, é pior do que o Weintraub nesse aspecto, porque é um professor que se vangloria disso, né? Vem desse meio acadêmico, apesar do seu livro ser sobre socialismo, ou seja, depois contra ele, né? Favorável ao socialismo, isso é outra história. Conteúdo e forma, as duas coisas importam, e ele é terrível nas duas, né? E escreveu há pouco tempo atrás racismo com S antes do C, racismo, né? Isso também pegou muito mal na época, ou seja, estamos mal de ministros, de representantes do ensino brasileiro, e esses socioconstrutivistas que vêm ao longo de décadas aí batendo nessa tecla de que não importa tanto a língua, de que cada um fala do jeito que quiser e não podemos praticar esse preconceito linguístico, esses é que são os verdadeiros culpados, em essência, não só desse analfabetismo funcional todo, dessa incapacidade de ler, escrever, interpretar, fazer conta que vemos em nosso país, como também da questão hipócrita de denunciar apenas quando interessa. Eu acho que a única postura correta aqui é condenar ambos os lados. Qualquer outra coisa é passar pano e adotar uma visão tribal que nunca é a adequada.
sofre a pobre língua portuguesa, Thaís? Pois é, massacrar a língua portuguesa, como disse o Constantino, é um hábito pluripartidário no Brasil. Ele tem toda a razão nisso. Mas aqui não se trata de implicar com o ministro Weintraub por causa de uma crase, por causa de mais um erro ortográfico dos tantos que ele já cometeu. Vamos ver aqui qual que é a formação do ministro Weintraub. Ele é um economista formado pela USP com notas muito ruins, como ele mesmo já admitiu. Daí ele também é professor da Unifesp, que é uma universidade muito respeitada, em que apenas 2,7% dos docentes não têm doutorado. Weintraub é um deles. Aí o currículo dele mostra que ele publicou 4 artigos. Um deles em 2 revistas diferentes, quer dizer, o mesmo artigo em 2 revistas. Então vamos considerar 3. Desses 3, segundo o jornal do campus da USP, um foi escrito em coautoria com a esposa dele e outro em coautoria com o irmão dele. Portanto, o ministro sozinho escreveu 1 artigo na vida. Mas as revistas em que ele publicou esses 3 artigos, uma brasileira e outra chilena, elas estão na categoria B4 e B5 do Qualis. Qualis Periódico é um sistema de classificação de produção científica. B4 e B5 só perde para C, que é o péssimo, subterrâneo, o inqualificável. Mas o que eu queria chegar, o que eu queria dizer, é que o Weintraub é a ponta do iceberg nesse governo tão mal servido de quadros. Porque até por responsabilidade, inclusive da direita, a esquerda conquistou hegemonia em ambientes como o das universidades. E daí, com isso que aconteceu, essa área de humanas, em particular, ficou desprovida de gente, ficou desprovida. Você não tem grandes cérebros de direita em determinadas áreas, principalmente do setor de humanas. E daí chega o governo Bolsonaro e ele tem todo o direito, ele ganhou a eleição, ele vai botar gente alinhada com ele. Só que o que acontece? Não tem quadros qualificados. E o Weintraub é um triste exemplo disso. E aí, Josias? Olha, a ignorância é a matéria mais bem distribuída entre os seres humanos. Todo mundo tem a ignorância em alguma proporção, só que em assuntos diferentes. O segredo é o seguinte, o pouco que a gente sabe coloca na vitrine. E o montão que a gente ignora, esconde no porão. O problema é que o ministro Abraham Weintraub decidiu imitar o chefe e se tornou um personagem habitué das redes sociais. E o Twitter é implacável com a ignorância. Expõe de forma implacável todas as formas de ignorância. E o ministro da Educação já ofereceu ao país inúmeras demonstrações de que ele trava com a língua portuguesa um relacionamento muito tumultuado. Eu dizia mais cedo que o ministro parece cultivar uma paixão incontrolável pelo erro, e o sentimento do Weintraub é plenamente correspondido. Eu discordo um pouco do Constantino quando diz que erros de petistas foram ignorados. A Dilma se expressava num idioma muito parecido com o português, e isso foi muito realçado. Ela virou meme na internet sucessivas vezes. Ninguém está livre de cometer erros de português, mas nós estamos falando da pessoa que administra o Enem, que cuida das políticas públicas ligadas à alfabetização. Quer dizer, a reiteração dos erros de português seria embaraçosa para qualquer ministro da Educação, mas para um ministro conhecido pela agressividade com que desqualifica os seus adversários nas redes sociais, essa reiteração é ainda mais constrangedora. Diga, Thaís. Eu só queria aqui complementar para mostrar que a gente não está pegando no pé do ministro Weintraub e também para dizer que, infelizmente, isso é uma coisa muito mais frequente no governo Bolsonaro do que deveria ser. Em outubro, o apresentador e pastor Edilásio Barra, conhecido como pastor Tutuca, foi nomeado superintendente da Ancine. E ele vai ser o responsável pela gestão do Fundo Setorial de Audiovisual, que é um fundo de 724 milhões de reais, principal fomentador do cinema no Brasil. Então, qual que é a credencial do pastor Tutuca? É a credencial ideológica. O Bolsonaro nomeou ele porque ele tem certeza que está garantido que o pastor Tutuca não vai aprovar, não vai patrocinar Bruna Surfistinha, por exemplo. Isso está garantido. O pastor Tutuca não fará isso. Mas isso é o suficiente para credenciar o pastor Tutuca a assumir esse fundo? Eu acho que não. Constantino. É verdade. O Josias lembrou bem dos memes em relação a Dilma. Eu lembro também que o nosso ex-companheiro de bancada, aí, o Carlos Andreasa, foi o editor do livro sobre o Dilmês também. Teve até um livro, né, sobre esse dialeto que a ex-presidente falava, mas aí que vem livro do Celso Arnaldo. Isso.
O ponto-chave que eu acho é o seguinte, seria até perdoável, talvez, a língua esquisita que a presidente falava, se ela fosse mais honesta, se não tivesse tido o caso de Pasadena, Petrobras, se ela não tivesse destruído a economia com a nova matriz econômica. O que eu quero dizer é o seguinte, a população, para o povo de carne e osso, se o ministro, mesmo que o ministro da Educação, que deveria dar um bom exemplo nesse aspecto, mesmo que ele cometesse erros primários da gramática ou da ortografia, ele seria perdoado, ou a população não ligaria tanto para isso, né, se tivesse uma boa gestão. Ou seja, se ele estiver, de fato, enfrentando os principais problemas, né, a qualidade do ensino, a má formação dos professores, a doutrinação ideológica, que eu acho que é um problema grave, tudo isso eu acho que as pessoas talvez ignorassem a questão dos deslizes. Agora, o estilo dele não ajuda, porque ele realmente compra briga com todo mundo. A gestão não tem muito o que entregar até aqui, em que pese brigas na internet e tudo mais, né? Apesar de eu achar que, repito, tem um papel importante para ser enfrentado aí na questão de doutrinação ideológica, mas é um personagem que não produz tantas simpatias. Então, nesse momento, realmente as pessoas não vão sair em defesa e vão massacrá-lo com base no erro, no equívoco. O que, para mim, chama mais atenção é o duplo padrão, a hipocrisia de quem está usando esse deslize para atacá-lo agora e fazia vista grossa antes ou dizia que a questão da língua não é tão importante assim, porque é uma forma de elitismo, burguês e tudo mais. É esse momento que eu acho importante, ou seja, se o erro de Weintraub, por ele ser quem é, servir para pelo menos a gente nivelar essa discussão, e agora todo mundo concluir então que falar o bom português é algo importante, até porque quem paga o pato com esse relativismo que vinha, é o garoto pobre da periferia, que aprende errado, e na hora de procurar emprego e falar nós pega o peixe, o empregador não vai ter a mesma boa vontade do que os pedagogos. Então ele é que vai sair prejudicado. Então eu acho ótimo que agora todo mundo esteja no mesmo barco, ou seja, aprender o uso correto da língua é algo desejável e não elitismo de burguês, opressor e tudo mais. Thaís, você na sequência de Josias. Josias. Só uma pequena observação antes de passar para o Josias, não é, Constantino, uma questão de erro ortográfico só, não é? É uma questão de formação. Esse senhor não tem formação suficiente para ser o ministro da Educação. Fala, Josias. Mas os especialistas foram os que trouxeram a gente a essa situação do PISA. Então isso é importante lembrar. Quer dizer, foram Renato Giannini Ribeiro, tem muito mais... Os defeitos dos especialistas, não as qualidades dos especialistas, né? Exato. Mas o ponto é que não é uma condição suficiente, para dizer o mínimo, talvez seja necessária. Não é uma condição suficiente ter um extenso currículo Lattes, dado que a educação está dominada por marxistas há 30, 40 anos. Ou seja, o currículo Lattes, o sujeito ter um doutorado hoje em dia, um mestrado hoje em dia, para mim, sinceramente, diz muito pouco, e olha que eu não sou um anti-intelectualismo. Pelo contrário, eu acho que a única saída para a ignorância é o estudo. Agora, não adianta apresentar argumento de autoridade comigo. Eu já debati com um sujeito que defendia a nova matriz macroeconômica da Dilma, num evento da ABL, professor da UERJ, ou FRJ, agora não lembro, Fernando de Paula, e ele usou esse argumento arrogante depois. Eu não discuto mais com um sujeito que não tem mestrado e doutorado. Enquanto que ele estava defendendo a nova matriz econômica da Dilma. Quer dizer, a gente tem que tentar se ater aqui aos argumentos, à qualidade, né, ao mérito da gestão, por exemplo, e não ao extenso currículo Lattes, porque o que tem de gente com mestrado e doutorado que defende a Dilma não está no gibi. Josias. Eu também não valorizo tanto essa coisa da formação ultra acadêmica. O que eu acho que é importante realçar, para não ficar apenas pegando no pé do ministro em relação ao português, é que se a gente considera a mercadoria que o ministro da Educação levou à vitrine até aqui, o que é realmente impressionante, com 2 S's, não com C, é que não se discuta a sério no governo a hipótese de substituição do ministro Abraham Weintraub. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, um resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem.